Vamos então aqui para o quadro Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde consultando a Bíblia. Mas aqui antes só uma pequena complementação do que eu falei do culto de hoje à noite. O preletor será o pastor Humberto Aragão, da OM, Organização e Mobilização. Então, o pastor Humberto Aragão, hoje, aqui às 19h30 na Igreja Sede, Rua Silva Jardim, número 503. Temos aqui já perguntas que chegaram no dia de hoje. O irmão Silva, ele fez uma pergunta aqui, quem foi Valdez no mundo evangélico? O pastor Natanael Rinaldi pede para que o irmão Silva dê maiores detalhes sobre esse Valdez, sobre nome, sobrenome, de qual que é a sua origem, de onde que ele era, porque assim, só Valdez não é possível o pastor Natanael Rinaldi responder. Temos aqui uma outra pergunta do irmão que nos ligou, pede para o pastor comentar sobre Mateus, capítulo 5, versículo 22, pastor Natanael Rinaldi. Vamos ler primeiro o texto bíblico a que se refere o nosso consulente, que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que lhe disser raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo eterno. Em primeiro lugar, queremos dizer que esse sermão do monte, como é conhecido, ele é uma maneira de Jesus interpretar a lei do Antigo Testamento. Porque havia preceitos em toda a lei, quer dizer que a lei não se restringe a 10 mandamentos. Vou repetir, a lei de Deus ou a lei de Moisés, que são palavras sinônimas, de Deus porque foi dado para ele, de Moisés porque foi através de Moisés. Mas é a mesma lei. Não tinha 10 mandamentos, tinha 613 mandamentos. E Jesus resolveu analisar alguns destes mandamentos dentro do seu novo conceito. Então nós encontramos Jesus nesse trecho de Mateus 5 em diante, até o capítulo 7 de Mateus, ele fazer referência à lei antiga, do antigo concerto, e usar uma expressão diferente. Eu, porém, vos digo. Essa palavra, porém, é um adversativo. Estou falando ao contrário do que está escrito, quer dizer, em melhores situações. E daí, então, Jesus está colocando nessa posição. Agora, escute só o que Jesus declara. Ele começando no versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? Então, Jesus está citando o mandamento do Decálogo. Agora ele continua, mas qualquer que matar será réu de juízo. Agora no versículo seguinte, 22, ele está dizendo ao contrário. Não é para fazer isso. Eu, porém, vos digo que qualquer sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Então está dando aqui uma conotação de tratamento impróprio. Um irmão dirigir-se ao outro e falar, ficar encolerizado e dizer coisas que não devia. Ele será réu de juízo, é um tipo de julgamento. Qualquer que disser a seu irmão, raca, que significa tolo, será réu do sinédrio, juízo dos judeus no tempo de Jesus, era o sinédrio. E se a pessoa for mais além e dizer para seu irmão louco, será réu do fogo do inferno. A palavra inferno aqui no texto bíblico está no grego, que é chamado Geena. Geena é o lugar definitivo de uma pessoa que morre sem Cristo.
ela vai no dia de juízo para este lugar definitivo, onde também vai o diabo e seus anjos. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Então a recomendação de Jesus não é para fazermos como diz a lei, mas fazermos de acordo com o seu novo conceito. É um tipo de lei que ficou antiquada, sem propósito para os nossos dias, por exemplo, até com respeito ao fato de haver uma colocação de atos mais contundentes e que Jesus mandou usar de modo diferente, porque estava agindo fora da posição nova que Jesus estava dizendo. Versículo 31 do capítulo 5. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, também comete adultério. Então, condições novas que devem ser consideradas por nós hoje que seguimos a Jesus. Ainda mais um pequeno comentário, ainda nesse capítulo 5 de Mateus, versículo 27. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então a coisa se tornou mais rígida, no sentido de que esse pecado de adultério exigia a junção dos dois corpos. Mas aqui Jesus disse: uma cobiça de um olhar acentuado para uma pessoa do sexo feminino, essa é a mesma condição que estivesse cometendo adultério. Então precisamos entender a Bíblia, porque o antigo concerto foi abolido, Jesus trouxe nova aliança, nós vivemos dentro da nossa nova aliança, como diz o texto em que celebramos a ceia. Quando Jesus deu o cálice, disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Muito bem. Você está sintonizado com o programa Consultando a Bíblia com o pastor Natanael Rinaldi. Ligue e participe, 3307-4429. Perdão. Você que também está sintonizado aí, acabou de ser sintonizado no Projeto de Deus, ligue e participe, 3307-4429. E a pergunta que nos chega nesse momento, não, é já uma pergunta que tinha aqui, eu acho que represada de programas anteriores. Não chegou agora. Fala o seguinte, pastor Natanael: por que orar? Qual o sentido em orar se Deus conhece o futuro e já está no controle de todas as coisas? Se não podemos mudar a opinião de Deus, por que então devemos orar? Queremos dizer ao nosso consulente que a oração é uma forma de servirmos a Deus. Nós encontramos no Evangelho segundo Lucas, o terceiro Evangelho, no capítulo 2 e no versículo 36, essa colocação que a oração vai além do que nós estamos precisando de Deus e só nos dirigimos a Deus quando precisamos. Diz assim o texto bíblico, capítulo 2, versículo 36 a 38. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 80 anos, e 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, noite e dia. Vou repetir,
que esta mulher estava no templo servindo a Deus. Por que meio? Por meio da oração. Então, se Deus sabe tudo e vem tudo dentro do seu controle, por que precisar orar? Segundo a pergunta do nosso consulente, e nós estamos então respondendo que a oração não é só uma forma de pedir, mas é também uma forma de adorar a Deus, de servir a Deus. E mais uma razão que apresentamos é que nós oramos porque Deus nos ordena que o façamos. Está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, ele fala exatamente isso. Versículos 6 e 7. Nós lemos assim, o que diz o escritor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Não é só pedir, temos que nos lembrar de agradecer a Deus quando recebemos resposta. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, nós temos aqui orar como Deus ordena e também cultuá-lo pela forma como nos responde. E a oração, então, está aqui feita nessa primeira pergunta. E a segunda é o que nós temos a dizer, ainda em resposta a essa pergunta, que a oração é exemplificada para nós por Cristo e a igreja primitiva. Nós lemos no livro de Atos, capítulo 1 e versículo 14, como a igreja primitiva se dedicava à oração. Nesse versículo 14, nos diz a respeito dos irmãos que estavam servindo a Cristo, como é que eles procediam nesse particular da oração. Diz assim o texto bíblico: porque todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Então está aqui um grupo de irmãos na fé da igreja primitiva. Entre eles estavam, então, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago, não o que traiu Jesus. Todos estes perseveravam unânimes na oração. Quantos dias eles permaneceram orando? Cerca de 10 dias. Estavam aguardando a chegada do Espírito Santo e no capítulo 2, então, se diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E falaram noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, oração é para receber o Espírito Santo. E eles foram atendidos 10 dias depois, quando Jesus ascendeu ao céu. Agora, digo a você, meu prezado ouvinte, a vida de Cristo também era uma vida permeada de orações. Ele subia ao monte para orar, deixava seus discípulos no sopé da montanha. E ele às vezes passava a tarde inteira orando. Outras vezes ele começava às 6 horas da tarde
e ia até 6 horas da manhã. E assim uma sucessão de tempos que ele orava, porque precisava daquela comunhão íntima com o Pai. E é a mesma comunhão que nós precisamos com Deus. Às vezes não podemos ter esse tempo todo, mas um tempo passamos perto de Deus. Você está sintonizado com o programa Consultando a Bíblia. Ligue e participe. 3307-4429. 3307-4429. Foi o que o Miguel fez. Ele ligou aqui e está perguntando ao senhor, pastor Natanael, para o senhor explicar a respeito da passagem da epístola, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7 e versículo 15. Primeira epístola de Paulo, capítulo 7, versículo 15. Se o senhor quiser, eu posso também já adiantar aqui, fala, mas se o incrédulo se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, pois Deus nos chamou em paz. Pedi ao irmão que passe aqui para o pastor Natanael Rinaldi, por favor. Nós temos aqui neste capítulo 7 de 1 aos Coríntios orientação quanto ao casamento. Primeiro começa com a posição de duas pessoas de sexo diferente que se unem. Como diz aqui o texto que eu vou ler. Quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. E cada uma tem o seu próprio marido. Isso aqui está em consonância com Hebreus 13, versículo 4. O casamento seja por todos honrado. Os que se entregam à prostituição e ao adultério, Deus o julgará. E a Bíblia continua, horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Então, já na pergunta de agora, NQIH, nós encontramos já o casamento realizado, ou seja, um casamento realizado entre duas pessoas de religião diferente. E aí está se dando o problema, então, quando diz aqui, no versículo 10, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Veja bem que casamento é até que a morte os separe, como dizia-se antigamente. E o casamento bíblico tem essa conotação. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, que o marido não deixe a mulher. Então aqui está mostrando uma situação de pessoas casadas, servos de Deus, mas o ambiente em casa não está conjuminando, não está sendo pacífico. E às vezes surge aquela indagação, eu vou deixar a casa. Mas então, diz o apóstolo, continuando aqui, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente santificado pelo marido.
Agora o versículo 15, que é o pedido, a explicação. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, às vezes, o casal não está seguindo a ordem bíblica. Qual é a ordem bíblica para o casamento? Está no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Nós lemos aqui frequentemente, porque o assunto é muito trazido, foi feito perguntas. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, agora a ordem para os maridos. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja. Então, duas ordens. Primeiro, para a mulher ser sujeita ao marido. Essa sujeição não é de empregada, é de igualdade, porque ambos serão uma só carne, como diz a Bíblia em Gênesis. Então, o respeito recíproco para a mulher, do marido, e da mulher para o marido. Deve haver esse respeito. E o marido tem a obrigação, se precisar dizer essa palavra, de amar sua esposa, ele deve fazê-lo. Mas acontece, nos casos de separação, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, significa que tem maridos violentos. Às vezes chegam em casa embriagados e começam a gritar com a mulher, com os filhos, que é um pavor dentro de casa. Quando este marido sai, a casa entra em silêncio. É uma situação que a mulher não pode suportar permanentemente. Então, o que recomenda a Bíblia? Ela separe-se, mas não se case de novo. Como diz aqui o texto bíblico, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido. Então aqui está, e o marido não deixa a mulher. Muito bem, temos aqui a pergunta de um irmão que não quer se identificar. Ele faz uma pergunta muito recorrente, pastor, entre o meio cristão, não diria evangélico, mas o cristão em geral, que faz muita especulação a respeito daquela passagem do apóstolo Paulo, segundo a sua segunda epístola, no capítulo 12, onde ele fala no espinho da carne. Então existe muita especulação do que seria esse espinho. E esse irmão pergunta então se seria talvez uma esposa que ele tivesse. É a pergunta de um irmão que não quer se identificar. Repetindo o que tenho dito frequentemente, texto fora do contexto é pretexto. Isto é, para chegar-se ao entendimento que nós temos. Quando o contexto não dá margem para uma aceitação de determinadas interpretações. Então, se nós lemos a partir do capítulo 12 de 2 Coríntios, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo foi agraciado com uma revelação da parte de Deus, que ele chega ao ponto de dizer no término que não tinha palavras para poder definir o que ele viu. Ele chamou palavras inefáveis, quer dizer, para contar o que eu vi de beleza, de felicidade, não está ao meu alcance, considerando a linguagem humana diante de situações que ele estava observando pela primeira vez. Então ele começa assim com um tipo de humildade. Conheço um homem Cristo que há 14 anos
se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus não sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus não sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Então você faça aqui a comparação, terceiro céu, como sinônimo de paraíso. Então perguntamos, primeiro céu é o céu que enxergamos com os olhos nus. Hoje está um dia bonito, sol, etc. O segundo céu é o céu dos astrônomos, que observam os planetas que nós não temos condições de ver a olho nu. E o terceiro céu, onde está o trono de Deus. Foi ao trono de Deus que Paulo chegou. Agora, geralmente uma pessoa que tem uma experiência dessa, há uma tendência para se mostrar orgulhoso, soberbo, contar a sua experiência com pormenores e trazer para o auditório aquele sentimento de inferioridade, porque nunca tive uma oportunidade desta, e este homem está contando que ele próprio foi ao terceiro céu. É uma tendência para o orgulho, para a soberba. E Deus, que conhece o futuro, diz aqui, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então aí está, irmão. Para não haver exaltação do apóstolo, que ocasionasse sua queda e o seu trabalho ficasse truncado, Deus aqui lhe deu uma reprimenda. Agora, este espinho na carne, nós não sabemos o que seja. Há muitas conjecturações, opiniões, mas aquilo que é revelado, diz a Bíblia, pertence a nós. O que é encoberto pertence ao Senhor nosso Deus. Não vamos cair no erro de falar coisas fora da Bíblia Sagrada. Agora, se você me perguntasse, que tempo da vida dele, Paulo, teve essa experiência notável? Como é que ele subiu ao terceiro céu? Então, nós temos que dizer que Paulo, nas suas viagens de pregação, capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos, ele foi para a cidade de Damasco e lá, a princípio, foi para pregar evangelho. Foi perseguido pelos seus próprios inimigos, que cercaram a vida dele lá de cuidado para matá-lo. De modo que ele entrou na cidade, mas não podia sair, porque havia guardas em cada portão e ele não podia descer normalmente. E um dia seus inimigos conseguiram pegá-lo. Bateram tanto nele e deixaram seu corpo jogado, como se ele estivesse morto. Nesse ínterim vieram os irmãos e lhe prestaram socorro. E agora, esse que era tido como uma pessoa morta, foi levado ao céu, ao terceiro céu, e registra neste intervalo em que ele está lá no céu e seu corpo aqui na terra é tido como morto, Deus lhe revelou esses segredos que foram escritos para nós que somos cristãos.